Estamos aqui com um dos mais polêmicos autores brasileiros, né, no ramo evangélico, Daniel Mastral, é missionário. Paz e graça, Daniel, tudo bem? Paz e graça, tudo bem. O irmão pertence a que denominação? A Igreja Batista Tempo de Restauração, do pastor Ubirajara Crespo. É aqui em São Paulo? É aqui em São Paulo. Qual é o endereço lá, irmão? Fica na Avenida Engenheiro Caetano Álvares. O número eu não me lembro agora porque mudou recentemente de local. Tá, é a Engenheiro Caetano Álvares, é a do Estadão, né? É a do Estadão. Muito bem. O irmão é evangélico desde o berço? Não. Me converti com 25 anos de idade. Aí foi uma experiência que é narrada no livro Filho do Fogo. Muito bem. Antes de ser de Jesus, o irmão praticava que tipo de crença? Eu me envolvi com engano, me envolvi com satanismo. Comecei já aos 17 anos de idade a ser aliciado pela alta magia, pelo satanismo. Acabei ingressando oficialmente aos 18 anos e fiquei até os 25 anos ali servindo ao diabo. Que tipo de denominação a gente podia usar? O irmão era um bruxo, um mago? Se é que tem diferença? Eu diria um satanista. Hoje eles se intitulam com um termo, eles usam uma terminologia própria. Hoje eles se autodenominam um grupo chamado Irmandade. Então é diferente das outras seitas, há uma larga diferença em você servir ao diabo e ter aliança com o diabo. Então, digamos, existem muitos que servem ao diabo. Imagina uma empresa cujo presidente da empresa, digamos que o homem seja um pequeno empresário, ele é o presidente da empresa. Abaixo dele, digamos que ele tenha 4 filhos, cada um dos filhos ocupa a diretoria dessa empresa. Então ele tem os diretores, abaixo da diretoria, todo o organograma de uma empresa. Chegamos na base da pirâmide. Pessoas que cuidam da limpeza, da manutenção, da segurança. Essas pessoas que estão na base servem ao dono. É o mesmo proprietário, mas não tem aliança com ele. Quem tem aliança são os filhos. Que além de serem diretores, têm maior poder hierárquico sobre quem estão abaixo dele, são os filhos do dono. Então eu fiz parte de um grupo que eles se intitulam Irmandade, mas também usam a terminologia Filhos do Fogo. É um grupo, uma organização mundial, tem braços em várias seitas, em vários segmentos da nossa sociedade mundial, e tem como objetivo principal, central, preparar o cenário global para a vinda do recebimento do anticristo. Como é que eles fazem isso? Bom, eles vão utilizar vários subterfúgios para isso, existem várias ferramentas para isso. Primeiro, eles vão ter que se preocupar com a igreja, porque a igreja tem um poder dado por Deus de oferecer resistência ao diabo. Interessante que a igreja não tem o poder de fazer com que o inferno deixe de existir. Eu já ouvi falar até que tem uma igreja aí orando e jejuando para o diabo se converter, né? Parece até piada, mas infelizmente... Não, eu ouvi um depoimento aqui no nosso programa, um convidado que disse o seguinte, que ele presenciou numa igreja aqui em São Paulo, um exorcismo, né? Em que o que chamou a atenção dele foi que o demônio estava lá chorando, né? Dizendo para o pastor que estava ministrando o exorcismo, o obreiro lá, que eu tenho saudades do céu, pena que Deus não me recebe mais, e volta. Aí o pastor começou a orar: Senhor, vê aí, o demônio está arrependido, aceita ele de volta. Eu já escutei histórias das mais estapafúrdias, né? Isso escandaliza o capeta, né? Escandaliza o capeta, claro, deixar o capeta arrepiado ali. Então nós não temos esse poder, mas o poder dado à igreja é de oferecer resistência a Satanás. Para que a igreja possa oferecer resistência, ela precisa, a condição para a resistência é obediência aos preceitos da palavra de Deus. Isso te dá qualificações, capacitação de combater o bom combate e efetivar a verdadeira resistência. Não é muito fácil identificar quando a pessoa está realmente possessa pelo demônio. É preciso ter experiência. Aí os exorcistas da igreja, os padres que são autorizados pelos bispos a realizar o rito do exorcismo, esses padres têm aqueles discernimento. Normalmente a pessoa possessa é uma pessoa que você percebe que ela não está mais no controle dela. Torna-se uma pessoa diferente. Às vezes até a voz muda, é uma pessoa que passa a ofender tudo que é sagrado, tudo que é religioso. Ela passa, por exemplo, a querer destruir o rosário, querer rasgar imagens que você mostra, querer investir contra crucifixos. Então, normalmente a pessoa se mostra assim agressiva contra aquilo que é sagrado, muitas vezes ela blasfema contra o sagrado. Enfim, alguns aspectos desses mostram sinais de
de possessão. Às vezes, pode haver um pouco de confusão com problemas psicológicos, problemas patológicos, e por isso a igreja recomenda também que os exorcistas tenham uma boa formação psicológica para que eles possam também fazer o discernimento. Porque quando é um caso psicológico, aí o exorcista não deve fazer o exorcismo, mas deve levar para um tratamento psicológico, embora possa fazer oração com a pessoa de libertação, de cura, mas não usando o rito do exorcismo.